Quanto de pena o Vecna de Stranger Things pegaria pelas vidas que ele tirou? Qual delito os vilões de Homem de Ferro 1 cometeram? Tem possibilidade de ter Moana 2? Tudo isso vamos responder nesse quadro de Nani Responde. Oi, gente, sou a Ana mais antes que eu tenho que fazer uma playlist de músicas para lutar contra o Vecna. Se inscreva aqui no canal e já deixe seu like, que ajuda muito. Obrigada desde já. Quem caiu de paraquedas, como dizem, Nani Responde é um quadro em que eu acabo ali perguntando para os meus inscritos qual dúvidas eles têm de direito, de personagens, filmes, e eu vou ter que responder para eles. Geralmente eu posso fazer vários em um vídeo só. Essas são perguntas mais simples, que às vezes não dá para fazer um vídeo inteiro, mas é algo interessante que eu quero falar. Então eu resolvi fazer esse quadro para isso. A primeira pergunta é do Vitor Pessoa 2704, em que ele quer que eu fale sobre Homem de Ferro de 2008. E é justamente o primeiro filme, é considerado aí o primeiro filme da cinematografia Marvel. É bom porque ele fala sobre a origem do Homem de Ferro, em que ali está o Tony Stark. Ele faz armas que podem ser consideradas muito perigosas, e justamente em um desses momentos em que ele está ali, ele acaba sendo atingido por um foguete que ele mesmo construiu. Justamente nessa hora que ele é sequestrado aí por um grupo, eles obrigam ele a criar um foguete super ultra mega poderoso, né? Então vocês devem entender mais ou menos o que eles são. Tony Stark passa a perna no grupo e resolve fazer aí uma arma que é praticamente o começo dele como Homem de Ferro para poder sair dali. Ele vai, foge e resolve criar uma armadura muito melhor. Esse grupo não dá pra brincadeira porque ele resolve comprar aí da indústria do Tony Stark essa bendita arma. Mas deixando de enrolação, resolvi falar tudo isso pra responder. Qual será o delito que os vilões desse filme e também de alguns outros aí de Tony Stark e de outras franquias aí da Marvel cometeram? Bem bárbaro ser contra a população, civis, contra o povo, contra o país. É um crime hediondo, sim. E né, tá aqui a lei passando pra vocês, falando quantos que é a pena que pega. Muito grave, porque são muitas e muitas pessoas multiplicados por tanta gente que acabaram sendo pegas por isso. O estrago é enorme. Então sim, eu não sei quantos, mas é muitos e muitos anos. Eu estou falando como se fosse aqui no Brasil, tá? Tudo que eu falo é como se fosse no Brasil. O próximo é justamente que vai estar na capa e no título do vídeo, que é sobre Stranger Things, o vilão aí da última temporada que teve, que é o Vecna. E simplesmente no outro universo te faz praticamente ali ser sugado e sim perder a vida por conta disso. Mas estão se perguntando qual será que é a fraqueza dele. Mas sim, eles acabam descobrindo o ponto fraco, né? Que é justamente a música. Eles botam o fone de ouvido em você com a música, você ali no mundo real está mostrando que está no outro universo ali praticamente, tendo a sua vida tirada. Então tem uma música aí, a sua favorita, que você gosta muito, para chegar ao ponto de entrar na sua cabeça, naquele outro universo, e por causa disso você conseguir fugir. É justamente essa cena da Max. Personagem de uma cena icônica que foi aí durante praticamente vários trends. Tem a teoria de que ela faleceu ou não faleceu. Isso seria nas mãos do Vecna, porque a Eleven, quando entra na mente dela, viu ali todo branco. E diz também que os diretores falaram que ela teve aí um falecimento por conta que o cérebro não existe mais, não tem ali. Vamos contar como se isso realmente tivesse acontecido, mas eu acho que não. Penso que ela vai aparecer depois, porque é uma personagem agora que tá super famosa. Ela tem que dizer que o Vecna tirou a vida de 5 pessoas dessa maneira, terrivelmente terrível, praticamente deixando eles ali controlados por ele, não podendo fazer nada, não tendo defesa e cruel. Então vários aí qualificadores pra ele, e por causa disso ele pegaria sim o 121 do Código Penal como qualificado, dando 30 anos pra cada um. Em torno aí de 150 anos, poderia ter uma diminuição, porque quando você faz aí em série tem uma diminuição nos outros seguintes, né? No primeiro não, mas nos outros seguintes sim, mas também pode ter um aumento por conta de tudo que aconteceu, por conta do que ele faz. Então, vou colocar em média 150 anos pra ele. E é essa pena que ele pegaria por tirar a vida dessas pessoas. E é isso que eu vou contar. Próximo é da Fê3 Sayuri, que ela perguntou se eu já assisti Black Clover. Tem muita coisa boa pra se analisar. O sistema parlamentar é um exemplo.
Mas nesse caso eu vou dizer sobre a parte do direito. Justamente eu vou comentar sobre o Aston, que ele não tinha poder, todo mundo tinha. Então ele aí era o zero à esquerda, queria ser um mago, o mago dos magos, sem ter magia, só imagina. Mas ele acaba sendo escolhido aí pelo grupo que tem o trevo de 5 folhas. E ali ele descobre uma magia chamada antimagia. É praticamente assim, o nome praticamente já diz, né? Ele consegue repelir magia. Ele também descobre uma outra em que ele absorve magia. Mas será que essa vantagem faz com que ele em um duelo muito mais poderoso que a outra pessoa, talvez por conta dessas duas armas, será que por causa disso e acabar aí tirando a vida da outra pessoa, será que vai ser considerado como um 121 do Código Penal? Na minha opinião, não, porque eles estão em uma questão de batalha. A pessoa tem a magia, ele não tem. Ele às vezes tem que ali carregar a arma, ter a arma certinha ali, apontar para poder conseguir usar. Já eles têm no próprio corpo, então eles têm uma certa vantagem também, diferente da dele, mas tem. Por isso eu acho que sim, ainda continua aí não sendo crime por conta deles estarem em uma batalha. É praticamente aí uma disputa entre os povos e eles vão encontrando muita gente aí maldosa pelo caminho. E eles sendo aí como se fossem, não civis, né? Porque todos eles têm magia, ele também tem agora tendo a arma. Não tem crime aí por esse artigo aí que vai estar passando aí pra vocês, do artigo 23 do Código Penal. O próximo é do Alex Cruz, que ele perguntou qual personagem de Pica-Pau ficaria mais preso. Olha, essa pergunta foi muito difícil. A primeira coisa que eu pensei foi no Zé Urubu, porque ele aí faz um 5-7 de roubo, ele faz trapaça, ele às vezes tenta sim tirar a vida do Pica-Pau. Só que o problema é que ele não tem tanto tempo de tela quanto o Pica-Pau. E quando o Pica-Pau aparece, ele faz sim delitos. O outro faz, o 5-7 também. Ele também tenta tirar a vida das pessoas. Dano, Leonardo 5-7-1 e vários outros. Mas, assim, uma lista enorme de coisas que o Pica-Pau faz. Acho que no total, sim, pra mim, o Pica-Pau que ficaria mais preso. Até porque ele tem muito mais tempo de tela do que os outros, só pra dizer. Leôncio, Zé Jacaré, os outros aí, acho que eles fazem umas coisas também que são importantes. Mas que não estão nem perto, assim, em relação ao Zé Urubu e o Pica-Pau. Leandro Aparecido de Oliveira perguntou se eu poderia fazer vídeos sobre Ladybug. Aí eu perguntei se poderia ser aqui, ela disse que sim, então por isso que eu estou falando. Eu quero comentar justamente se ela está fazendo falsidade ideológica e todos os heróis, assim como ela, por estar aí usando uma máscara, usando um uniforme, um traje, de ter um nome aí artístico, será? Nesse caso, não, porque ela está usando como se fosse o trabalho dela, então eles podem usar, você sabe que vários artistas têm nome artístico, alguns também usam fantasia, então é normal, existe, só que no caso tem que registrar no INPE, porque se outra pessoa registrar depois dela, pode dar muito problema se ela ficar aparecendo com isso. Não pode contar por conta do risco de perigo de vida que ela tem. Então, sim, é muito importante ela se esconder por conta disso também, né? Da família, proteger todo mundo. E é isso. A Lohane diz que tem sugestão de vídeo. Fala sobre Spy vs Family, que é um anime muito legal, de comédia bonitinho, que eu não assisti muito. A premissa fala do protagonista que acaba adotando uma família aí de mentira, que tem a filha, que tem a mulher. E sim, eles não são casados, não tem nada. Nesse caso, seria como uma falsidade ideológica pelo 300 aí e poucos, porque ele omitiu o estado civil. Ele estava casado, que tem filho, ele não tem. Só que nesse caso, é um caso de batalha, ele é espião, ele fez isso amando de superiores e por conta de um caos que tá ali. É um lugar, é uma situação muito diferente. Ele está fazendo isso pela paz. Talvez sim, poderia ser considerado aí como um estado de necessidade, né? Apesar de eles ficarem muito tempo nessa, eu acho que sim, pode ser às vezes considerado como algo desse tipo. E se não for, né, é muito pouco, porque eles vão fazer, e eu acho que eles iam ser perdoados sim, por conta disso. O Thales Silva tem uma sugestão de personagem. Você pode fazer um vídeo sobre onde os fracos não têm vez e falar do Anton Chigurh, que é o vilão do filme. O cara foi considerado como o psicopata, como, assim, o que mais fez o psicopata da história, analisado
pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pra ter noção da frieza dele, de que ele faz tudo isso com uma cara de indiferença total, como se ele estivesse comendo um lanchinho normal. Tem que dizer que eu quero fazer um vídeo analisando ele, falando sobre o que ele é, falando que tipo de tirador de vida que ele é. Eu quero sim fazer um vídeo sobre isso, então isso eu vou deixar um pouco de lado. Quer dizer, talvez uma coisa que o pessoal não tenha percebido muito, é o quanto ele persegue o Mosca ali, o protagonista, porque ele foi contratado justamente pra fazer isso, pra tirar a vida do protagonista. Mas ele persegue muito, ele deixa o cara perceber onde ele tá, ele ameaça, ele faz de tudo. Então, é sim uma perseguição também. Do 147A do Código Penal. E ele faz muito isso, ele ameaça o cara, ele invade a privacidade. Ele acaba sim tirando a vida da esposa do protagonista, pra ter noção disso. Sim, além dele fazer todas essas atrocidades que a gente sabe, ele também aí persegue o protagonista. Agora, o último não menos importante é se vai ter Moana 2. Perguntado pelo Vitor Pessoa. Vai terminar de uma maneira leve, porque teve, nossa, os outros anteriores, né, de tudo pesado. Mas dessa vez vai ter essa pergunta e a minha resposta é que eu acho que não. Justamente porque várias continuações aí, às vezes não é feito pela Disney, pelo estúdio, não sai de uma maneira, assim, uma qualidade muito boa. Geralmente as continuações não são tão amadas quanto o primeiro, claro que tem exceções. E por causa disso, pelo fracasso que teve, eu acho que eles não são muito acostumados a fazer continuações. Tem a série, que é como se fosse considerado sim uma continuação nesse caso, mas de série. Vai ser feito com o original, vai ser feito mais detalhado, feito por Disney Plus, né? Porque eles querem aí ganhar o mercado, então eu acho muito justo. Mas como os outros que vai ter, né? Como Zootopia 2, como Princesa e Sapo 2. Só ser 2, né? É série. Para essas perguntas que eu resolvi responder, eu espero que tenham gostado do que eu escolhi. Tem algumas que eu já guardei pra próxima. Eu espero que tenham gostado. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.